Para evitar a contaminação dos alimentos e as doenças transmitidas por alimentos, é que foram criadas as boas práticas. Vamos entender mais então o que são essas boas práticas. As boas práticas são orientações de conduta e práticas de higiene e procedimentos que devem ser seguidos pelos manipuladores em todas as etapas do processo dentro de um ambiente de produção de alimentos, tendo como principal objetivo evitar a ocorrência das doenças transmitidas por alimentos. Elas estão previstas e documentadas em lei, portanto, é obrigação de toda empresa da área de alimentos e refeições se adequar a estas normas. Para evitarmos a contaminação dos alimentos, nós devemos conhecer o que são os contaminantes. Os contaminantes alimentares podem ser de 3 tipos. Temos os contaminantes físicos, que é qualquer material que pode cair no alimento e que pode ser visto ou tocado, podendo até machucar o consumidor, como por exemplo uma pedra no feijão, o parafuso de um equipamento, um fio de cabelo, um pedaço de plástico ou madeira, entre tantos outros. Temos também os contaminantes químicos, que são os produtos de limpeza, perfumes, inseticidas e outros produtos químicos. Pense num supermercado. Não é por acaso que existem prateleiras e corredores específicos para os produtos de limpeza. E também, na hora de embalar os itens que nós compramos, sempre se usam sacolas separadas para material de limpeza ou higiene e os alimentos, porque eles são contaminantes. E por fim, temos os perigos biológicos, que são os micro-organismos causadores de doenças, como os vírus, bactérias, fungos, entre tantos outros. Essa categoria é particularmente perigosa, pois a sua presença não é visível. Não conseguimos ver a olho nu. E também a presença de bactérias não costuma alterar a aparência, o odor ou o sabor dos alimentos. Por isso que as boas práticas são tão importantes. A maior parte da contaminação dos alimentos são práticas inadequadas de manipulação e falta de higiene. Sem os devidos cuidados, nós podemos causar contaminação cruzada, que é a transferência de um contaminante de um produto a outro ou de uma área suja para um alimento. Isso pode ocorrer de diversas formas, como, por exemplo, a utilização do mesmo utensílio para manusear um alimento cru e um cozido. A mistura de diferentes alimentos crus em um mesmo utensílio ou recipiente. A falta de higiene no manuseio de produtos, ou áreas sujas, equipamentos mal higienizados, ou até mesmo as nossas próprias mãos quando não são bem limpas, entre tantas outras formas. Tudo isso acaba sendo potencializado porque os micro-organismos estão por toda parte. Estão no ar, no solo, na água, estão até mesmo no nosso corpo. Sem cuidados adequados de higiene, nós permitimos que estes micro-organismos se multipliquem muito rapidamente, aumentando os riscos de contaminação do ambiente e de todos os alimentos. Então, vamos conhecer algumas regras de boas práticas. Você deve aplicar estas regras em sua rotina, sendo necessário também fazer alguns registros e anotando dados e assinando formulários. Essa documentação é também prevista na legislação e os registros devem ser mantidos na unidade de trabalho para que sempre possam ser verificados em auditorias ou fiscalizações. Se comprometa com a execução correta desses procedimentos e registros, porque o seu líder vai lhe orientar como conduzir essa prática no seu dia a dia. Nem sempre utilizamos um produto em sua totalidade após abrir a embalagem. Por isso, você deve sempre usar uma etiqueta para identificar os produtos que foram abertos. Aqui eu tenho um exemplo. Essa etiqueta é autoadesiva. Então, para que todos fiquem corretamente identificados em freezer, geladeiras ou estoques secos, você deve preencher as informações aqui constantes. O rótulo do produto original sempre deve ser lido com muita atenção antes de ser desprezado, pois é nele que constam as orientações do fabricante para a melhor conservação desse produto, como as necessidades ou não de refrigeração e também a data de validade após aberto. Então, mantenha estes produtos em outras embalagens muito bem fechadas e identificadas com essa etiqueta. Sempre leia o rótulo e, em caso de dúvidas, consulte também o seu manual de boas práticas. A coleta de amostras deve ser efetuada seguindo alguns cuidados, de modo a evitar a contaminação desses produtos.
Por isso, você sempre fará a coleta usando uma embalagem especialmente dedicada às amostras, como esta aqui, que possui uma tarja branca para o preenchimento da data e do nome do produto a ser coletado. Todos os saquinhos devem ser identificados. Então, antes de efetuar as coletas, você sempre vai higienizar muito bem as suas mãos e abrir este saquinho tendo cuidado de não tocar no seu interior. E, em hipótese alguma, você deve soprá-lo para abri-lo. A coleta é feita, então, diretamente no buffet, utilizando os utensílios de serviço. Colete 100 gramas de cada alimento, retire o ar da embalagem e feche com um nó bem firme. Todas as amostras do turno devem ser colocadas em uma embalagem maior, que deve ser identificada com a data e o serviço, como, por exemplo, almoço, jantar, entre outros. Mantenha as amostras em refrigeração por 72 horas, ou seja, 3 dias, e após este período, elas podem ser descartadas. Acompanhe no vídeo a seguir uma demonstração da execução deste procedimento de coleta. Antes da coleta, fazer a devida higienização de suas mãos. Identificar o saquinho da amostra com a data e o nome da respectiva preparação. Cuidado ao abrir o saquinho para que não haja um toque das mãos em seu interior. A quantidade mínima coletada deverá ser de 100 gramas para alimentos sólidos e de 100 ml para líquidos. Atenção às saladas folhosas, como alface, rúcula, chicória, couve, entre outros. Fique atento, pois para essas saladas a necessidade permanece sendo de 100 gramas para a coleta. Retire bem o ar do saco da amostra ao finalizar a coleta. Feche bem o saquinho de cada amostra, procedendo com um nó. Pode ficar tranquilo, porque você seguirá recebendo informações e treinamentos ao longo da sua jornada e sempre poderá consultar o seu Manual de Boas Práticas, que é um livro como este que você encontra na sua unidade de trabalho. Ele orienta todas as rotinas definidas na legislação para que o nosso trabalho de elaboração de alimentos seja efetuado sem acarretar riscos aos nossos consumidores. Então, conheça, leia e consulte o seu Manual de Boas Práticas sempre que precisar. E nunca deixe de esclarecer as suas dúvidas com o seu líder ou com algum colega mais experiente.